Amém, queridos. Graça e paz para todos vocês. Bom, só me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância. Sou casado com Raquel. Somos casados há 25 anos, vamos fazer 25 anos agora. Temos um casal de filhos, Gabriel está com 22, a Bárbara 17. E fazemos parte da Jocum, né, e congregamos numa igreja em Curitiba chamada Vivendo em Cristo. Muito bom estar aqui com vocês, agradeço de coração, né, toda essa consideração, a oportunidade, a comunhão. Já tenho sido ricamente abençoado nessas poucas horas que tenho estado aí com os irmãos. Mas, amém, não é? Acho que depois dessa oração poderosa que o pastor Marcos fez, acho que dá para a gente ir noite adentro, né? Vamos embora, né? Estou brincando. Curva a sua cabeça, vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, muito obrigado pela sua presença conosco. Realmente, mais uma vez, pedimos que o Senhor venha renovar as nossas forças, tomar cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo, dar-nos toda a sensibilidade a Ti, ouvidos para ouvir a Sua voz, um coração também responsivo diante das Suas verdades. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesses momentos que teremos aqui de ensino da Sua palavra, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada um desses homens que estão aqui, cada vida, cada família, cada casamento que está representado aqui, cada igreja, cada ministério. Nós abençoamos em nome de Jesus, Senhor. Senhor, e declaramos que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão no Senhor. Por isso, tem misericórdia das nossas vidas, como o Senhor sempre tem, e ajuda-nos realmente, que seja um tempo abençoado, proveitoso na Sua presença, em nome de Jesus. Bom, queridos, o nosso desafio é poder compartilhar um pouco sobre maturidade, não é isso? Esse diferencial entre meninos e homens, não é? Meninos e adultos. E, bom, compartilhar sobre maturidade não é difícil, o difícil é o processo, né, da gente chegar lá, não é? Mas é interessante, né? Deus tem me chamado muito a atenção para algo, não é? E quando você começa realmente a estudar sobre maturidade na Bíblia, você percebe que Deus desenhou assim de uma maneira muito específica o processo de maturidade, não é? E a gente observa que esse grande divisor de águas que realmente transforma uma pessoa não madura numa pessoa adulta é o casamento. Esse é o grande divisor de águas. Foi assim que a gente percebe que Deus realmente estabeleceu o processo de maturidade, inclusive estabeleceu o casamento e a maneira como você gerencia o seu casamento como um filtro, realmente um pré-requisito para você governar a igreja, a tal ponto que Paulo fala que se você não governa a sua família, você também não pode governar a igreja. Lógico, governar e servir, né, governo e serviço são coisas diferentes, não é? Mas é lógico que para uma pessoa governar, para ela ser cobertura, ela ser o teto, ela realmente proteger e abrigar outras pessoas, ela precisa ter passado nesse grande teste de maturidade, que é o casamento. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre casamento. Nós vamos falar sobre alguns princípios fundamentais do casamento e vamos falar também sobre 4 alicerces para você construir um casamento bem sucedido. E se realmente você assimila todos esses valores, você
se associa ou se converte a todos esses valores, provavelmente você vai ser aprovado nessa escola de Deus, não é? Que eu costumo dizer, essa é a verdadeira escola do caráter, é o casamento. É você estabelecer uma aliança, é você honrar uma aliança com uma pessoa que você mesmo escolheu, até que a morte separe dela. Isso pode parecer uma coisa simples, mas nós sabemos, irmãos, casamento revela as piores coisas sobre nós, é ou não é verdade? Depois que você se casou, rapaz, é uma quebradeira. E você permanecer dentro de um casamento, fiel a um casamento, com uma pessoa que de repente tem uma natureza totalmente diferente da sua, é para gente séria com Deus. Se você suporta isso, você vai virar um homem. Se você não suporta, você vai continuar sendo um menino. Essa é a verdade, não é? Então, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, que é onde a gente observa, né, essa instituição do casamento. Na verdade, nós vamos tentar aqui, faz esse bichinho aqui. O Gênesis 2, vamos ler, no verso 18 fala assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, é ou não é verdade? Você que é homem, você sabe, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Lógico que antes de Deus ver que não era bom que o homem estivesse só, você pode ver que na cronologia da criação, Deus havia dado ao homem um trabalho, não é isso? Ele era o guardador do jardim de Deus e tal. Então sempre antes de Deus te dar uma mulher, Ele te dá um trabalho, não é verdade? Então tem aquelas pessoas que estão ociosas, esperando a benevolência do Senhor, e enquanto a pessoa realmente não tiver um rumo na vida, realmente é melhor ele ficar só. Mas chega num ponto que depois que você foi fiel no seu trabalho, realmente Deus vai te dar esposa, já tem te dado, né? Acho que para a grande maioria dos que estão aqui. E a Bíblia fala então que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, trouxe Adão e disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, uma coisa importante de nós entendermos, nós homens, que a nossa esposa, ela vai ser tirada de quem? De nós. Não reclame da sua mulher. Ela está sendo tirada de você. Não reclame dela, está sendo tirada de você. Então, se tem algumas reclamações, você tem que fazer uma pesquisa interna, uma varredura interna, para ver o que está saindo errado nesse processo de formação, porque ela está sendo formada a partir de você, não é? Principalmente do seu compromisso, do seu amor a ela. E depois ele fala: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão os dois uma só carne, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então deixa rapidamente eu compartilhar com você essas 4 leis fundamentais do casamento.
primeira lei é essa que está aí, quando a Bíblia fala assim, deixará, não é isso? Deixará. Tem uma lei aqui, ok? Nesse mandamento de deixar, é o que a gente chama a lei da prioridade. Lei da prioridade. Lógico que se nós vamos deixar as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos pais, isso não significa que nós temos que deixar de honrá-los, muito pelo contrário, não é? Na verdade, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que vem acompanhado de um bônus, de uma promessa. Então, quando a Bíblia fala deixar pai e mãe, significa que você vai desonrá-los, que isso vai acontecer de uma forma traumática. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho melhor com isso, ok? Mas muito pelo contrário. Agora, o que essa lei quer dizer? Que quando nós nos casamos, acontece uma mudança de prioridade nos nossos relacionamentos familiares. Agora, a pessoa mais importante que os pais e os filhos passa a ser o próprio cônjuge. A partir do momento que você se casa, qual que é a sua prioridade em termos de relacionamento? É o seu cônjuge, não é? Então houve uma mudança de prioridade. Tem que deixar pai e mãe. Essa emancipação traduz exatamente esse processo de nos tornarmos adultos, não é? E assumindo agora essa responsabilidade matrimonial. Então a pessoa casada tem que aprender a agradar a Deus, agradando o cônjuge. E você agradar a Deus, agradando a sua esposa, irmãos, pode parecer uma coisa simples, mas não é não é? É interessante que quando você lê lá em Efésios 5, de 22 a 25, Deus mostra como Ele compartilhou o seu lugar de glória com o cônjuge, porque, vamos dizer assim, a princípio, quem é a pessoa que tem que ter a prioridade na nossa vida? É Deus, é o Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro lugar. Mas quando você lê lá em Efésios, a Bíblia coloca exatamente isso, não é? Faz uma comparação. Assim como nós amamos a Cristo, nós temos que amar a nossa esposa, não é isso? Então, para você agradar a Deus, você tem que saber ter essa sabedoria de agradar a sua esposa. Então, a esposa passa a ser a prioridade, a lei da prioridade. A segunda lei que a gente observa aí, quando fala assim, se unirá. Se unirá. E essa palavra se unirá tem um sentido de alcançar por esforço. Não é algo imediato que acontece no dia do casamento, ok? Mas aponta para uma afinidade no relacionamento que precisa ser conquistada no dia a dia, com sabedoria, quebrantamento, perseverança e muito esforço. Então, essa palavra, no original, a palavra se unirá, não acontece, casei, me uni à minha esposa, não. É algo que você vai alcançar no dia a dia do casamento, com muito esforço, muito quebrantamento, não é? É um estado realmente de afinidade profunda, que isso não acontece da noite para o dia. Na verdade, até certos conceitos sobre romantismo acabam nos impedindo de nos esforçarmos para nos conectarmos com aquilo que é difícil no casamento. Às vezes é comum a gente ver pessoas que criam uma série de idealizações românticas e tal,
E quando a pessoa se casa, ela se depara com uma outra realidade. De repente, parece que aquele romantismo todo foi embora, não é? Então, o casamento vai trazer à tona muitas mudanças que nós achávamos, que nós não precisávamos. Então, é importante você saber se conectar com aquilo que é difícil. Puxa vida, isso aqui é difícil, isso é um desafio no meu casamento, mas eu vou enfrentar isso. É importante entender que a paixão não dura para sempre. As emoções vão se estabilizando. O verdadeiro amor precisa de ser cultivado com respeito, renúncia, compreensão, não é? Então precisamos nos esforçar para resolver os nossos próprios conflitos, que certamente estão afetando o nosso cônjuge, porque muitos de nós, quando nos casamos, de repente nós temos conflitos sérios, não é? Alguns são carentes demais, inseguros demais, dependentes demais, ou independentes demais, não é? Então, tem certos conflitos que nós vamos ter que aprender a superar. Então, casamento, gente, é para quem quer trabalhar duro, é para quem quer se esforçar, entende? Não é para a pessoa que é mole, não, é para a pessoa que realmente quer pagar o preço. Como eu disse, o casamento vai revelar as piores coisas sobre nós. Então Deus vai tratar com muitas áreas que antes Ele não podia tratar, porque nós não éramos casados. Mas a partir do momento que você se casou, aquilo vem à tona. Então vem a crise. E a crise vem exatamente, qual que é o princípio da crise? É produzir as mudanças que são necessárias, não é? Então, casamento é para quem quer se esforçar, amadurecer, trabalhando duro, suportando o tratamento de Deus. Essa é a verdadeira escola do caráter, se unirá. É algo que você vai alcançar por esforço. Eu acho muito interessante, eu estava lendo um livro, estudando um pouco sobre a reforma de Lutero, e tem um certo detalhe que muitas pessoas desconhecem na história da reforma. Muitas vezes a gente fica mais apegado àquele fato da reforma religiosa, quando Lutero redescobriu esse princípio, que o justo viverá pela fé, ou seja, nós somos redimidos pelo sacrifício de Jesus, não por pagar uma indulgência, não é? Mas na verdade Lutero, ele fez também uma reforma sexual, que na verdade deu um novo curso para muitas sociedades que se formaram. Quando ele se refugiou naquele castelo de Wartburg, na Alemanha, Lutero, ele começou a estudar profundamente a Bíblia. Ele estava maravilhado com as coisas que ele estava descobrindo na Bíblia. E Lutero pertencia a uma de tantas ordens da igreja, que eram aquelas ordens dos monastérios. Qual que era o conceito de santidade mais sublime que eles experimentavam? O conceito de santidade residia exatamente na abstinência sexual, a pessoa que optava por não casar, não é? Para se dedicar totalmente a Jesus. Então, esse era, vamos dizer assim, o nível mais elevado de santificação. É o cara que fala assim: não, eu vou me abster da sexualidade, eu vou me abster do casamento, para me dedicar totalmente a Deus. Esse era o conceito de santificação na época. Só que quando Lutero começou a estudar principalmente esse texto em Gênesis, ele começou a entender que essa mentalidade estava errada, estava deformada. Ele começou a entender que a maneira como Deus planejou realmente a maturidade do ser humano envolvia o casamento, relacionamentos. Irmãos, nós amadurecemos nos relacionamentos, somos feridos nos relacionamentos, mas é onde nós também somos curados, não é verdade? É relacionando, não é? Então ele começou a descobrir isso, e inclusive ele tomou uma decisão radical, porque ele se casou com uma freira.
E ele começou a pregar abertamente essas verdades. Então muita gente atacava Lutero, dizendo, pô, essa reforma aí de Lutero, na verdade, esse cara está extravasando os impulsos sexuais que ele não consegue dominar. E Lutero, ele falava da seguinte maneira: olha, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. E você pode observar, normalmente, as pessoas que não se casam, elas tendem a ficar mais imaturas. Não dá para dizer que isso é uma regra, eu não quero criar uma regra em cima disso. Não, mas é uma tendência. A pessoa que não se casa, ela é mais independente, sozinha, cheio de mania, cheio de trique-trique, não mexe nisso, não mexe naquilo, não é verdade? Essa é a tendência. Agora, quando você se casa, rapaz, casamento é o grito de interdependência e morte. Você tem que morrer. E quando vem os filhos, se no casamento Deus quebrou o vaso, quando vem os filhos, Deus vai pisar nos cacos. Não é verdade? Então, essa foi uma das maiores redescobertas que Lutero fez, que a verdadeira escola do caráter, que leva um homem a ser homem, é o casamento. Casamento monogâmico, né? Se unirá lei do esforço. Então, a lei da prioridade, a lei do esforço, e a terceira lei, quando fala assim, serão uma só carne. Uma só carne. Terceira lei é a lei de pertencer. Pertencer. Uma só carne. Então, essa lei fala sobre intimidade e união física. Irmãos, nada é mais privativo do que o corpo, não é verdade? A lei de pertencer exige que nós compartilhemos tudo, e o casamento é isso. Essa é a lei da aliança. Como é que funciona a lei da aliança na Bíblia? Quando você estabelece uma aliança com alguém, uma aliança com Deus, tudo que é meu passa a ser de Deus, inclusive meus pecados, né? E tudo que é de Deus passa a ser meu, não é? Pertencer, um pertence ao outro, é aliança. É isso que está no casamento. Se o próprio corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, todas as demais coisas devem seguir o mesmo parâmetro, não é? Então, a intimidade tem que evoluir nessa direção, onde não existem mais áreas em que não vamos querer que o nosso cônjuge se meta, não é? Porque às vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente não quer que a mulher se meta na nossa carteira, não é? Ou que ela leia os seus e-mails, ou que ela mexa lá no seu computador. São, às vezes, coisas aparentemente bobas, mas a verdade é que essa é uma lei do casamento, a lei de pertencer. Tudo que é seu tem que pertencer a ela, e tudo que é dela vai pertencer a você. Irmãos, isso aqui é um exercício de quebrantamento tremendo, não é? Então, a lei de pertencer choca com aquele sentimento de particular. Então, agora não existe mais nada que é meu em particular, não é? É a lei de pertencer. E quando nós violamos a lei de pertencer, você começa a produzir separação.
Muitos casais começam a se separar assim: não, você não mexe nisso, eu não mexo nisso, não mexo nisso, não mexo nisso. Daqui a pouco cada um já tem a sua casa ou o seu quarto. Então você começa a produzir separação. Serão uma só carne. Lei de pertencer, intimidade. A intimidade física, não é? A intimidade emocional. Nada é mais de ninguém particular. E a quarta lei, quando a Bíblia fala assim: ambos estavam nus e não se envergonhavam, é a lei da nudez. A lei da nudez fala de sinceridade, honestidade, transparência, liberdade, não é? Que inclusive são coisas fundamentais para uma vida sexual abençoada, uma vida sexual realmente prazerosa. Não é verdade? É a lei da nudez. É interessante, você nunca vai achar nenhuma regra na Bíblia, ou nenhum conjunto de regras, no que diz respeito à intimidade sexual dentro do casamento, não é? Então, é exatamente essa sinceridade, honestidade, o respeito, não é? Então, essas coisas é que vão realmente estabelecer o sucesso do relacionamento. Tudo tem que estar na luz. Principalmente antes de duas pessoas se casarem, é fundamental que elas não soneguem nenhuma informação comprometedora. A história de ambos deve ser desnudada, não é? Um para o outro. Isso é muito importante. Essa honestidade, essa sinceridade de compartilhar tudo, de estar tudo na luz. Há um tempinho atrás eu estava acompanhando uma situação, um negócio terrível, porque depois de 8 anos de casado, a esposa do cara descobriu que ele mantinha uma vida homossexual. Sempre foi um homossexual, mesmo sendo crente, indo na igreja, frequentando a igreja, mas ela foi saber desse fato, que a pessoa tinha um envolvimento sexual desde a adolescência, 8 anos depois de casar. Não é? É um negócio complicado. Às vezes a gente brinca com essa questão homossexual, mas hoje, gente, isso assim, é um negócio meio epidêmico, principalmente dentro da igreja, não é? É algo que a gente tem que saber tratar realmente com muito respeito. De certa forma, essas perseguições, elas são um efeito colateral da morte da família, da morte do casamento, não é? O eixo da homossexualidade tem muito a ver com orfandade paterna, principalmente nesses espaços que principalmente o pai deveria ter ocupado, mas não ocupou, é que o inimigo muitas vezes entra e ocupa com perseguições sérias, não é? Então realmente é muito difícil você não conhecer a verdadeira pessoa do seu cônjuge ao longo do casamento. A verdade sempre tende a ser desnudada, mas às vezes pode acontecer certas surpresas que colocam o casamento em risco. Então, quando tem algo oculto que não deveria estar oculto, mesmo que o outro não saiba, gente, fica uma barreira. A intimidade é quebrada, a comunicação se confunde, a intimidade inexiste. Então, a lei da nudez, ela vai além da realidade física, envolve as partes secretas da alma, que tem que ser exposta. Não guardar pecados, não guardar dúvidas, não guardar temores, vergonhas. Então, a lei da nudez requer pureza. A Bíblia fala que ambos estavam nus, homem e mulher, e eles não se envergonhavam. Não é? São leis que, quando colocadas em ação, irmãos, isso vai estabelecer um casamento forte, isso vai fortalecer a nossa habilidade de relacionar.
E quando você passa por essa prova, que é o seu relacionamento com a pessoa mais íntima, que é o cônjuge, isso é que vai liberar o nosso ministério, nossa liderança. Irmãos, ministério só é consequência da família, é uma extensão da família, não é? Então deixa eu compartilhar também com você, para a gente terminar, alguns fundamentos, usando esse mesmo texto, não é? Tentando aprofundar um pouco mais algumas verdades. Vamos falar sobre os 4 fundamentos, sobre alicerces, que vão determinar um casamento bem-sucedido, não é? São 4 bênçãos, 4 autorizações. Então Deus basicamente estabeleceu 4 esferas de autoridade sobre essa instituição que é o matrimônio. A primeira esfera de autoridade sobre o casamento, não é? A primeira instituição que Deus estabeleceu sobre o casamento, que é o que nós lemos aqui, é a própria família, são os pais. Deixará o homem pai e mãe. Veja bem, nessas circunstâncias ainda nem existia igreja, não é verdade? Então, qual que é a primeira instituição responsável pelo casamento? A família. Então, quando você toma a decisão de se casar, primeira bênção que você tem que ter é a bênção dos seus pais. É a bênção dos seus pais. Você vai casar com uma pessoa, os seus pais não estão abençoando, você não tem a anuência deles, o que você tem que fazer? Bota o pé no freio, não é verdade? Irmãos, pessoas que se casam sem a bênção dos pais, olha, normalmente costuma ser bem trágico, porque isso é um alicerce. E se você constrói uma casa sem esse alicerce, lá na frente vai sofrer prejuízo. Essa parte da casa provavelmente vai cair. Porque qual que é a tendência? O mesmo tipo de tratamento que nós oferecemos aos nossos pais, os nossos filhos vão nos oferecer. Essa é a tendência, não é? Então lá na frente a gente vai perceber algumas coisas despencando nesse sentido. Então vamos entender melhor aqui, porque é interessante. Lógico que está subentendida essa honra aos pais, porque isso é um mandamento que você vê como uma espinha dorsal na Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Olha, você quer ir bem? Você quer ir bem? Honra seu pai e sua mãe. Tem muita gente que não vai bem porque não honra. E se não honra, a pessoa realmente não vai bem. Aí você vai prolongar os seus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá, não é? Mas ele fala aqui sobre deixar, e é exatamente o que nós estamos falando aqui, que é o processo de emancipação. Todo processo de maturidade demanda uma emancipação. Qual que é a grande chave da maturidade? A emancipação. Se você quer realmente causar um desenvolvimento, você sempre tem que ter como objetivo a emancipação. Você pode olhar, discipulado é isso, não é? Se você estuda o livro de Mateus, você vai ver 3 comissões que são assim marcantes no livro de Mateus. A primeira, Mateus 11, 28. Quando Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então, é um chamado, vinde a mim, é um chamado a uma disciplina, a você aprender, ser manso e humilde, quebrantamento, não é? Você se livrar da sua sobrecarga.
daquilo que está te estressando além da conta. É um chamado. Jesus chamou: vinde a mim. Um pouco mais na frente vem Mateus 16, quando ele fala assim: o vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então veja bem, Jesus tira a opressão, a sobrecarga, mas no processo de maturidade, ele vai te oferecer um estilo de vida de cruz, de disciplina. Irmãos, é aqui que a gente começa a crescer, a amadurecer, a discernir os limites de Deus. Entende? Você se sujeitar à disciplina. Irmãos, sem a cruz, nós vamos nos tornar pessoas mimadas, infantis, que vão tentar manipular o favor de Deus. E Deus não se deixa manipular pelos nossos chiliques, não é? Pelos nossos desmaios, pelas nossas crises. Irmãos, Deus não tem medo de dizer não para mim e para você, se a nossa motivação é corrompida. Ele vai dizer não mesmo. Entende? Então é importante esse estilo de vida de cruz. Jesus tira a sobrecarga, mas ele dá a cruz, porque isso faz parte da maturidade. Você saber combinar renúncia com voluntariedade, você negar a si mesmo, sabendo que isso vai ser benéfico para você. E vem lá Mateus 28, quando vem a grande comissão, que é o ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Jesus falou: vinde a mim, vinde após mim, e agora fiquem comigo. Não, agora ide. Ele emancipou. Ele estava liberando os discípulos para o propósito eterno de Deus. Irmãos, todo processo de discipulado, que o discipulador, cria uma dependência do discípulo nele, ou no método dele, vai adoecer o relacionamento. Você não está fazendo discípulo, você está fazendo uma parasita. Não, é verdade. Uma pessoa que depende de você, e muitas vezes gera aqueles famosos relacionamentos de codependência, porque o discipulador, o pastor, se sente assim importante, porque esse é o meu discípulo, tem 10 anos que eu estou aqui discipulando ele, né? E o outro se sente assim nutrido nas suas carências. É a carência do discipulador com a carência do discipulado. Um relacionamento doentio, que muitas vezes pode até acabar num caso sexual. Não, é verdade. Adoece tanto, rapaz, que chega nesses absurdos. Todo processo de maturidade que não visa uma emancipação. Irmãos, o que define o sucesso de um líder? Não é quantos discípulos você tem, mas é quantos discípulos você já emancipou para o propósito de Deus. Isso não quer dizer que você vai ter que quebrar o relacionamento com essa pessoa, muito pelo contrário. Entende? O relacionamento vai se tornar até mais forte, a honra vai ser ainda mais evidente. Mas é você não ter medo de liberar pessoas, não ter medo que pessoas vão até onde você chega e onde você não chegou. Então, o processo de maturidade do ser humano é assim. Gente, a natureza funciona assim. Uma criança, quando nasce, ela é totalmente dependente dos pais. Quando essa criança vai crescendo, se torna um adolescente, o que o adolescente quer? Ele quer independência, porque ele tem a necessidade realmente de ter suas convicções, de se firmar nessa identidade dele. Quem tem filho adolescente sabe como é que é. Se você começa a tratar o seu filho adolescente como se ele tivesse 6 aninhos de idade, o bicho fica irritado. Principalmente, esse é um erro que muitas mães cometem, não é? Às vezes alguns pais também, fica bajulando o filho,
não é? Eu lembro meu filho, quando entrou na adolescência, falou: pai, não quero que me leve mais na escola de carro não, vou de ônibus mesmo. Falei: vai mesmo. Quando ele fez 18 anos, falou: não, quero ter uma experiência missionária, e ficou quase 2 anos na Austrália. Foi a melhor coisa para ele, entende? Fez várias viagens internacionais, vários cursos dentro da Jocum lá, ele voltou outra pessoa. Foram quase 2 anos que a gente ficou sem ver ele, mas isso preparou ele para a fase adulta, não é? A gente tem que visar a emancipação, e quando vai chegando a fase adulta, aí vem o casamento, e o casamento realmente é esse divisor de águas entre a pessoa imatura e a pessoa que está dando um passo em direção à maturidade, não é? Já viu aquelas pessoas, para a pessoa se casa e vai morar com sogro e sogra, ou com os pais? Isso está de acordo com a Bíblia? Você sabia que essa famosa maldição da sogra vem daí? É sério. Você pode ver, quem tem problema com sogra é quem criou um relacionamento de dependência com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe, depois de ter casado. Não tem nenhum problema os nossos pais nos abençoarem, não é? Muito pelo contrário. Agora, o que não pode haver depois que você se casa? Dependência financeira, dependência emocional. Então você tem uma briga com a esposa: ah, vou para a casa da mamãe, entendeu? Não é? Ou tem um problema financeiro, fica lá dependendo do sogro. Quando você depende financeiramente, emocionalmente, eles vão interferir no seu casamento, na maneira como você cria os seus filhos. Vai acontecer um incesto, esse relacionamento vai adoecer. Então a Bíblia é sábia, gente. Deus sabe o que Ele está dizendo, é deixará, emancipação, não é? Nós temos que emancipar discípulos, não é? Nós temos que emancipar os nossos filhos. Gente, nós não criamos nossos filhos para ser uma extensão nossa. Os nossos filhos, nós temos que criá-los para o propósito de Deus, não é verdade? Deixar no altar de Deus, que Deus quiser fazer, deixa Ele fazer, não é? Então essa é o primeiro alicerce: deixará o homem pai e mãe, não é? A bênção dos pais. Quando você olha casamentos que a pessoa não teve essa bênção, irmãos, olha, é uma batalha. Há um tempo atrás chegou uma família lá na nossa base, vários anos atrás, e eles iam fazer 25 anos de casamento. Eles estavam lá há poucas semanas, então ele queria fazer uma comemoração, pediram até que eu desse uma palavra e tal, e eu comecei a ouvir a história deles. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Então quando eles começaram a me contar como é que foi a história do casamento e tal, eu fiquei assustado, meu Deus do céu, tem misericórdia. E ali, graças a Deus, a gente teve uma conversa bem produtiva, não é? Mas, só resumindo bem, eles se conheceram na igreja, eram adolescentes, a família dela não queria de forma alguma aquele relacionamento, não é? E com algumas razões, por algumas razões óbvias, só que eles ignoraram isso, foram mantendo um namoro escondido. Quando se tornaram um pouco mais crescidinhos, eles decidiram fugir de casa. Ele praticamente raptou ela. Foram para uma outra cidade. Sempre vai ter um pastor doido da cabeça que vai fazer um casamento como esse, né? E quando a família dela soube que ela tinha fugido e já tinha se casado, imagina o que a mãe dela falou: vai dar certo, aquele tanto de praga, isso não vai durar, e não sei o que, amaldiçoou o casamento deles.
E tudo que, principalmente ele fez, ele contando, ele é bem daquele assim, canela de fogo, né? Então ele espiritualizou a rebelião deles, falou: Deus é conosco, né? Deus vai nos abençoar sim. E olha que eles aspiravam ao ministério, pastores. Olha como é que eles começaram a vida, gente. Em que tipo de alicerce? Fugindo para se casar. E olha só, eles iam fazer 25 anos de casado. O casamento durou? Estava durando. Agora, ouvindo a história deles, gente, eles nunca conseguiram se encaixar em lugar nenhum. Nunca. Sempre entrando no ministério e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, e sempre saindo mal. O legado da fuga. Como é que eles começaram a família? Fugindo. A hora que você olhava a trajetória dele, eram fugitivos, a maldição do Caim, fugitivo na face da terra. A filha mais velha deles, quando completou a mesma idade que a mãe tinha, quando fugiu de casa, adivinha? Fugiu de casa para se amaziar com um cara que eles detestavam. Irmãos, um negócio trágico. E eu me lembro, ouvindo isso tudo, eu falei com ele: olha, vocês já pediram perdão para sua mãe, né? Porque sua mãe ainda é viva. Não, minha mãe é velhinha, mas ainda é viva, né? Falou: antes que ela morra, vocês precisam de consertar isso, porque isso é alicerce, gente. Isso é alicerce. Nós estamos falando de alicerce. Construir uma casa sem alicerce é loucura. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala: aquele que ouvindo essas minhas palavras não as colocar em prática, assemelhando-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a casa sobre a areia. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, vieram sobre aquela casa e ela ruiu. Quando vem as intempéries, a casa cai. E eu me lembro que a conversa foi tão boa que eles saíram dali convictos que eles precisavam de consertar esse alicerce. Era perto do Natal, e eles falaram: olha, nós vamos ter uma reunião, vão vir todos os familiares, e nós vamos aproveitar essa oportunidade. Eu me lembro que depois, quando eles voltaram, eles estavam assim radiantes, né? E eles começaram então a dizer que bem lá na comemoração do Natal, eles pediram um tempo, né, um espaço, trouxeram uma cadeira, sentaram a velhinha, a mãe da esposa, né? Se ajoelharam e começaram a pedir perdão, contando tudo o que aconteceu 25 anos atrás, gente. Gente, será que o tempo redime pecado? Veja bem, 25 anos atrás, eles começaram a pedir perdão. E quando eles começaram a pedir perdão ali, a velhinha se compungiu, aquelas dores, na verdade, vieram à tona, e ela chorava, e chorava, e chorava, e o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. Quando era um pedindo perdão para o outro para o outro, foi um verdadeiro Natal. No final, a mãe dela levantou, colocou a mão na cabeça dos dois e os abençoou. Os abençoou, abençoou o casamento, abençoou, orou pelos filhos. Irmãos, os filhos deles, todos problemáticos, tudo problemático. Por quê? Porque esse alicerce estava quebrado. Depois disso, pouco tempo depois, Deus abriu a porta certa para eles. Eles foram para um certo ministério, que a gente via era o lugar de Deus para eles. Finalmente se acharam. Começaram a criar raiz para baixo e fruto para cima. A bênção dos pais. A segunda bênção que vai determinar um casamento bem sucedido é a bênção sacerdotal. É uma outra esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre o casamento, é a igreja. Irmãos, quando você vai dar um passo tão importante como é o casamento, você precisa de ter a bênção da sua liderança, do seu pastor. Não é que a sua liderança é melhor do que você, não é isso.
mas pela responsabilidade que a liderança ocupa, muitas vezes o líder, o pastor, tem um discernimento que muitas vezes a gente não tem. E o que a Bíblia fala? Que os nossos pastores gemem pelas nossas almas como quem vai prestar conta diante de Deus. Irmãos, olha, casamento é um passo sério, é um passo sério. Por isso, tem a bênção sacerdotal. Porque não adianta, né? Eu já ouvi isso várias vezes, a pessoa chega, pastor, eu casei com aquela pessoa e não era de Deus. Não era de Deus meu casamento. Olha, se não era, passou a ser. Não é? Agora é de Deus, você jurou até que a morte não separe. Agora é de Deus. Por isso que tem um ditado que fala assim, né? Antes de você casar, abra bem os seus olhos, porque depois que você casou, você vai ter que fechar para muita coisa. Aí é a escola do caráter. Entendeu? Aí é o tratamento de Deus. Aí nós vamos ver se você é homem ou menino. Se você vai agir como um menino, como uma criança, fazendo pirraça, boicotando o relacionamento, ou se você vai enfrentar as decisões que você tomou. E por isso que é tão importante, antes de casar, tenha não só a bênção dos pais, mas tenha a bênção dos pastores. Eu sei que isso está fora de moda, não é? Um pouco fora de moda. Pedir a bênção do pastor. Porque algumas pessoas, de repente, elas estão se casando, realmente, sacrificando uma série de princípios. Às vezes a pessoa está entrando numa enrascada. Eu acredito que muitos de vocês aqui são líderes, e você já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada, não é verdade? É fácil se aconselhar uma pessoa apaixonada, e principalmente se ela está apaixonada pela pessoa errada. E você tenta falar, meu irmão, essa pessoa não é para você, essa pessoa está te enrolando, está na cara que o cara é um picareta, que a menina não é boa gente, mas o cara está apaixonado. E normalmente o que a pessoa faz? Pastor, o senhor não faz meu casamento? Não, meu filho, não posso fazer o seu casamento, porque isso não vai ser de Deus, você está em julgo desigual, tem uma série de coisas, né? Então me dá a carta que eu vou para outra igreja, porque na outra igreja o pastor faz o meu casamento. Eu acho que isso não acontece em Brasília, não acontece? E olha, se isso aconteceu com você, você precisa de voltar nesse pastor e pedir perdão. Conserta esse alicerce. Isso é alicerce, gente. É alicerce. Você construir uma casa sem alicerce, gente, é a profecia do desastre. Não adianta você orar. Você tem que consertar o alicerce. A bênção sacerdotal. E normalmente os nossos líderes nos ajudam muito nessas 4 questões. Porque antes de você se casar com uma pessoa, a primeira coisa, você tem que poder se casar com o Deus dela, não é isso? Você é filho de Deus. Se aquela pessoa não é nascida de novo, ela é filha de quem? Quem vai ser o sogro? Quem vai ser o seu parente agora? O Deus daquela pessoa. Não, às vezes a gente ri, mas é sério. A gente acompanha tantos casamentos assim em julgo desigual, depois, gente, é um desastre. E o pastor às vezes falou, meu filho, essa não é a pessoa para você. Eu sinceramente, eu me recuso a fazer um casamento em julgo desigual. Casamento entre 2 não crentes, eu faço com todo prazer, né? Se os 2 são incrédulos, eu faço com todo prazer. Agora, de um crente e um não crente, eu me recuso. Porque você está violando um princípio. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Você tentar essa comunhão entre luz e trevas, beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios, você se aparentar desse sogrão aí que é o diabo, irmãos, depois o casamento vira uma tragédia, não é? Então, antes de se casar com a pessoa, case-se
com Deus dela. Segunda coisa, antes de se casar com a pessoa, você tem que se casar com os valores dela. Isso também é uma outra questão que os nossos líderes nos ajudam a enxergar. Hoje, assim, está meio na moda ser crente, né? Tem muita gente que tem um rótulo de crente. Às vezes eu digo, o melhor lugar para se esconder de Deus é dentro de uma igreja, né? É atrás de um rótulo religioso, atrás de um púlpito, de uma posição, não é? É importante você ver quais são os valores daquela pessoa. Paulo fala, a gente ter esse cuidado com a pessoa que, dizendo-se crente, é um maldizente, beberrão, avarento, idólatra, devasso. Inclusive ele fala, com o tal nem com mais. Porque é uma pessoa realmente dissimuladora. Então é importante, você vai se casar com uma pessoa, case-se com os valores dela. Se você não pode se casar com os valores dessa pessoa, querido, qual que é a tendência depois que casou? É melhorar ou piorar? Fala para mim. É piorar. É piorar. Terceira coisa, antes de você se casar com a pessoa, é importante você se casar com a missão dela, com a missão, uma afinidade, essa afinidade missionária, no sentido da palavra, vocacional da palavra, não é? E às vezes a gente vê, por exemplo, muitos conflitos assim. Eu estou muito no mundo de missões, por exemplo, já vi várias situações assim, o cara tem um chamado missionário, se casa com uma mulher que nem pode ouvir falar em missões. Irmãos, é um conflito existencial. É como um pastor que se casa com uma mulher que fala, eu não suporto ser esposa de pastor. Quem já viu um pastor casado com uma mulher que não suporta ser esposa de pastor? Irmãos, é uma batalha, é uma crise existencial, é uma tragédia. Então, antes de se casar, principalmente até as mulheres, ela tem que ver qual que é a missão desse cara, para ela poder apoiar. A mulher é apoiadora, não é? E a quarta coisa, antes de você se casar com uma pessoa, case-se com a família dela, não é? Esse discernimento é importante. E querendo ou não, se você se casou com a mulher que você casou, os pais dela são os avós dos seus filhos. Não tem como você não se converter a eles. Por que que muitos casamentos, eles se destroem? Por uma incompatibilidade ou um retardamento emocional de um dos cônjuges não se converter aos familiares. São as imaturidades, não é? Então, nessas 4 peneiras, gente, os nossos pastores vão nos ajudar a ver se você está tomando a decisão acertada. Tem a bênção sacerdotal. A terceira bênção é a bênção judicial. É uma outra esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre o casamento, não é isso? O governo, não é? É uma questão de civilidade. Então você precisa de ir lá no cartório, se casar, isso está registrado, não é? Uma pessoa que não se casou judicialmente, ela é considerada casada? Não, ela é considerada amaziada, está vivendo em fornicação. E essa, hoje, é uma ferida também profunda na igreja. Eu tenho visto em muitos lugares, inclusive até pessoas ocupando posições de liderança, que não são casadas, judicialmente. É lógico que muitas vezes essa é uma equação complicada de resolver, muitas vezes vai demandar uma agenda pastoral, são vários fatores, não é? Porque se a pessoa está namorando com uma pessoa, ela é crente, a outra é não crente, não tem filho, não tem nada, tem que sair desse relacionamento, não é isso? Agora, se já tem 2, 3, 4 filhos, aí já complicou tudo.
Então, se tem filho, se tem independência financeira, se o outro é crente ou não é, se quer ser ou não quer, uma série de fatores, de variáveis. E como disse, às vezes isso vai demandar uma agenda pastoral. O pastor vai ter que visitar aquela pessoa, não é, etc. Mas tem a bênção judicial, esse é um outro alicerce. Normalmente, o que acontece com os filhos dos pais que não são casados? Esses filhos vão repetir a história. É a menina de 12 anos que já está atrás dos homens, já relaciona com um aqui, com outro ali, daqui a pouco está grávida aos 14 anos, vai repetir a história, não é? E a quarta bênção, para a gente fechar, é a bênção da pureza sexual, quando a Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. A bênção da pureza. Irmãos, olha, a melhor proteção que tem para a família e um dos maiores testes realmente de domínio próprio e maturidade é a pureza sexual. Não é? Não tem outra maneira melhor de você proteger a sua família. E é interessante que Deus desenhou a anatomia humana dessa forma, que está implícito na intimidade sexual um pacto de sangue mesmo, não é isso? A começar pela perda da virgindade da mulher. O ímen da mulher tem a forma de uma aliança que se encaixa com o corpo do homem, é um pacto de sangue. Hoje muita gente ridiculariza, despreza a questão da virgindade, irmãos, mas tem um significado espiritual violento, é um pacto de sangue, gera uma ligação entre almas, condição de uma só alma, Paulo fala. Então, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa que não é o seu cônjuge, que não é a sua esposa, no mundo espiritual você está construindo uma ligação, um pacto com os espíritos de natureza correspondente a essa imoralidade. E esses demônios não estão brincando de matar, roubar e destruir. Eles sabem como infernizar a vida de qualquer indivíduo. Tanto é que, na verdade, hoje, as pessoas mais perturbadas são as pessoas que mais têm problema de imoralidade, é impressionante. É por isso que os distúrbios psicoemocionais cresceram tanto. Eu não sei até se você chegou a ler uma reportagem que saiu mais ou menos um ano atrás, na Veja, uma das maiores psicanalistas do Brasil, essa mulher, uma matéria sobre felicidade. E na experiência dela, experiência profissional dela, ela não é evangélica, não é nada, mas ela falou mais ou menos assim: toda essa geração que apostou todas as suas fichas na liberdade sexual como receita da felicidade, ela falou, quebrou a cara. Essas são as mesmas pessoas que estão superpopulando as clínicas psicológicas e psiquiátricas. São as pessoas que estão vivendo abaixo de antidepressivos, anti-ansiolíticos, à base de remédio, as pessoas mais perturbadas. Esses pecados de imoralidade, gente, trazem grande sofrimento para o ser humano, sofrimento espiritual, traz uma tortura espiritual para o ser humano e para a família. É o que a gente observa hoje. Então são alicerces. Se você tem contaminado esse alicerce, e é isso que eu quero falar amanhã cedo com você, não é? Da pureza sexual no seu casamento, se você violou isso, é necessário um conserto, não é? É necessário um conserto. Eu sei que isso envolve quase que uma cirurgia, mas é a única maneira da gente resolver tanto estresse espiritual. E hoje o que a gente observa é que a gente vê gente sofrendo na igreja com a série de problemas, não é, que nós vamos inclusive tentar especificar amanhã. E as pessoas querem uma solução assim: pastor, faz uma oração para mim.
aquela coisa do triunfalismo, como se uma oração de Deus te abençoar fosse resolver o seu problema. Mas se tem um adultério lá, um adultério oculto, se tem deslealdade, infidelidade, violência, meu querido, se não chegar nessa raiz, se não tratar disso, como Ezequiel fala, nós vamos ficar curando aleivosamente a ferida do povo, irresponsavelmente, e se torna um problema crônico. Aqueles crentes fracos, sem moral, sem autoridade, não é? E na verdade, infelizmente, irmãos, esse é um dos grandes desafios da igreja hoje, é a gente entender por que tantos homens estão marginalizados na igreja, não tem uma expressão. Por que tantos homens não têm autoridade na igreja? E qual que é a resposta? Eles perderam a autoridade em casa há muito tempo. Então nós precisamos dessa bênção, desse alicerce. São fundamentos, são alicerces. Se isso está destruído, como o salmista faz uma pergunta: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o homem? Gente, sem alicerce não tem como construir. Nós temos que voltar lá, não é? Se nós queremos mudar essa sociedade, e a proposta do Evangelho é essa, é reformar os fundamentos da sociedade, não é só dar um rótulo religioso. Nós temos que tratar com o casamento. Essa é a escola do caráter. Se você realmente, pelo menos no conceito divino, você quer se tornar um homem, você tem que passar nessa prova, que é o casamento. Essa é a prova de Deus. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, né? Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado pelos Teus filhos. Eu sei, Deus, que o Senhor ama cada um aqui. O Senhor também sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. O Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, Senhor, e eu oro, Deus, que realmente a Sua palavra possa renovar a nossa mente, mexer com aquilo, abalar o que é abalável, para que aquilo que é eterno seja estabelecido, que o Seu conselho seja estabelecido na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe.